Que a soberana graça do Senhor Jesus esteja com você, com a sua família, nesta terça-feira de bênção, de vitórias, de milagres. Maio é o mês do teu milagre. Eu quero te convidar a se inscrever no meu canal do YouTube. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Helena Cristina Ferreira, o meu Helena é com E. Se inscreve, ativa o sino das notificações para você receber todos os vídeos novos. Você que já se inscreveu, continue curtindo, continue comentando, compartilhando os vídeos e juntos nós vamos propagando o Evangelho de Cristo nesta terra. Que o Senhor te abençoe muitíssimo por essa sua decisão de se inscrever, de curtir, de compartilhar e juntos nós vamos falando do amor de Cristo. A palavra do Senhor hoje está em Mateus capítulo 14, o verso 22. Vamos continuar falando do seu milagre, do nosso milagre, da nossa vitória nesse mês de maio. Tem um subtítulo: Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque os ventos eram contrários. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Jesus tinha acabado de operar o milagre da multiplicação dos peixes e dos pães. Aí ele dá uma ordem aos discípulos para que eles seguissem de barco para o outro lado da margem do rio, enquanto ele ia acabar de despedir toda aquela multidão, e os discípulos assim o fizeram. Jesus despediu toda aquela multidão. Ao cair da tarde, Jesus vai a um local à parte para orar sozinho. E os discípulos estão ali a mar adentro e Jesus orando. Só que os ventos ficam contrários. Na quarta vigília, os discípulos estavam perecendo com aquele vento contrário. Essa quarta vigília era por volta de 4 horas da madrugada. Já era madrugada dentro. E os discípulos estavam ali com o barco prestes a ir a pique devido às ondas contrárias. E Jesus vem andando em direção aos discípulos sobre as águas. E os discípulos não reconhecem Jesus, porque vamos pensar um pouco. Ondas, ventos, não teria mesmo como eles reconhecerem Jesus numa situação normal. Agora, em uma situação anormal aos nossos olhos, que era Jesus andando sobre as águas, eles acharam que era um fantasma e tiveram medo. Aí o Senhor declara para eles não terem medo, que era ele. E Pedro diz para Jesus, se era Jesus mesmo, que Jesus o fizesse andar por sobre as águas. E o Senhor diz para Pedro: vem. Pedro começa a andar sobre as águas. Só que o verso, olha só, o 30, o que diz? Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Quando Pedro percebeu aquela situação das ondas, ele teve medo. E ele começa a afundar. Maio é o mês do nosso milagre. O que eu quero passar para você hoje sobre a luz da palavra do Senhor revelada
Pedro era um homem de fé, a ponto dele dizer, no meio de uma tempestade, se fosse Jesus, que era para Jesus fazer ele ter com Jesus sobre as águas, já é sinônimo de fé. É inquestionável que Pedro confiava em Jesus. Só que quando Pedro começa a caminhar, num determinado momento, as emoções de Pedro falam mais alto do que a sua fé, porque ele repara nos seus sentidos, nas suas emoções, a situação que estava ali à volta. Ele tem medo e começa a partir daquele momento a afundar e pede socorro para o Senhor. Você está como Pedro, muito próximo do seu milagre. Se Pedro mantém-se emocionalmente focado em Jesus, como ele estava nos primeiros passos, sem deixar que as suas emoções tomassem conta e ele perdesse o domínio emocional a ponto de ter medo, se Pedro se mantesse firme, focado, com fé, seria mais um dos grandes e excelentes marcos de Jesus Cristo nesta terra, porque ele já tinha caminhado sobre as águas, mas as suas emoções o impediram de dar passos adiante e ele afundou. Jesus precisou salvar Pedro. Não permita que as suas emoções te impeçam de receber o seu milagre nesse mês de maio. Sabe qual emoção? Não permita que a ira, o descontrole emocional que está provocando brigas e discussões no seu casamento, com os seus filhos, não deixe o medo, a ansiedade, o pânico, o desespero te impedir de caminhar, porque você já está acima desse problema que você considera uma situação de extremo grau. Você está sobre essa situação, assim como Pedro estava sobre as ondas. Está faltando muito pouco para você cantar o seu hino de vitória, para você dar glórias a Deus com a sua vitória nas mãos. Não ponha tudo a perder, porque você foi provocado no trabalho, você quase perdeu o controle e jogou a toalha e pediu demissão, xingou seu chefe e falou um monte de coisas que não deveria. Não vá tirar satisfação. Não entre nesse território do inimigo que quer te colocar no chão. Pedro entrou no território do inimigo. Como? Quando as suas emoções o dominaram e trouxeram medo para ele. Eu não sei qual está sendo o descontrole emocional que está te fazendo afundar, mas eu te chamo à luz da palavra do Senhor nesta tarde. Você homem, você mulher, jovem, você que gosta dos vídeos, não se distraia. Não seja como Pedro. Não olhe para a aparente situação de tempestade, de grandes ondas, de afrontas. Não fique olhando para o montante da sua dívida. Não fique olhando para o diagnóstico médico. Não olhe para as brigas. Não olhe para o estado que seu filho chega em casa. Não olhe para as palavras difíceis que ele te faz de malcriação, de humilhação. Não olhe para nada disso. Permaneça sobre as ondas. Você cabeça, não é cauda. Deus te chamou para uma vida vitoriosa. Essas ondas, elas vão cessar porque você está sobre elas. Essa tempestade, esse tsunami que invadiu tua família, que tem trazido para você tantos desesperos, ele vai ter que cessar. Mas você precisa ter uma atitude definitiva. Controle emocional. Se controle. Tente criar o máximo de domínio possível. A palavra do Senhor diz em Coríntios: aquele que luta em tudo se domina. Aprenda a ter autocontrole. Sozinho nós conseguimos? Não conseguimos. Mas nós temos um Espírito Santo que nos ajuda. Quando a situação estiver terrível, quando você já não estiver mais aguentando esse quadro dentro da sua casa, entra no teu quarto, fecha a porta. Dobra o joelho na beira da tua cama e fale sinceramente com Deus em oração. Peça que Ele venha te conceder domínio próprio para todas as situações que você está enfrentando.
Pede para o Senhor te capacitar com equilíbrio, para que você venha tomar as decisões corretas, pautadas na palavra de Deus, para você caminhar por sobre esse mar, por sobre essa tempestade, para você negociar com quem tiver que negociar, para você conseguir sair dessa bola de neve de dívida, para você conseguir passar por esse tratamento na certeza que, pior que seja esse diagnóstico, existe um Deus. Existe um Deus nessa tempestade. Por pior que seja esse aviso prévio que você está cumprindo, sem saber o que vai ser da sua família, tem um Deus com uma nova porta aberta para você. Não cometa o ato falho que Pedro cometeu, de deixar que as emoções venham criar domínio. Você tem fé para vencer. Pedro tinha fé para vencer. Faltava muito pouco, mas mesmo Pedro afundando, Jesus estava lá para sustentá-lo de pé diante das adversidades. Se acaso você afundou por uma atitude inadequada que você tomou, impensada, comece tudo de novo. O Senhor vai te colocar de pé e você vai vencer da mesma forma. Receba essa palavra e creia, maio é o mês do teu milagre. Lute por esse milagre que você tanto almeja. Deus é contigo, não retroceda, porque o Senhor está de braços abertos esperando para te colocar de pé, para te colocar num outro patamar de vida e te fazer mais do que vencedor. Que Deus te abençoe.